A ONU alertou nesta quarta-feira que o período entre 2023 e 2027 provavelmente será o mais quente já registrado na história, devido ao impacto dos gases do efeito estufa e do fenômeno meteorológico o El Niño, que provocam o aumento das temperaturas no mundo. A Organização Meteorológica Mundial alertou nesta quarta-feira que o período entre 2023 e 2027 deve ser provavelmente o mais quente já registrado na história do planeta. A situação vai ocorrer devido ao impacto dos gases do efeito estufa e do fenômeno meteorológico El Niño. São três os gases principais do efeito estufa: CO2, metano e óxido nitroso. Concentrados em níveis recordes na atmosfera, eles retêm o calor e provocam o aumento das temperaturas. Já o El Niño é um fenômeno climático natural, geralmente associado a um aumento das temperaturas, maior seca em algumas regiões do mundo e chuvas intensas em outras áreas. As mudanças mais dramáticas que esperamos vão ser sentidas no Ártico, onde já vimos ocorrer mais que o dobro do aquecimento global. Durante os próximos 5 anos, a estimativa é que as temperaturas do Ártico sejam 3 vezes as médias globais. Por isso, teremos impactos mais dramáticos lá. De acordo com a agência da ONU, há 98% de probabilidade de que ao menos um dos próximos 5 anos e o quinquênio em seu conjunto seja o mais quente já registrado. O organismo especializado das Nações Unidas calcula ainda em 66% a probabilidade de que a temperatura média anual da superfície da Terra supere em 1,5 graus níveis pré-industriais durante pelo menos um dos 5 anos. Os acordos de Paris sobre o clima estabeleceram como objetivo limitar o aumento das temperaturas globais neste século abaixo de 2 graus, na comparação com os níveis pré-industriais de 1850 a 1900, ou a 1,5 grau na medida do possível. Segundo a ONU, os dados publicados nesta quarta-feira não significam que vamos superar de forma permanente a barreira de 1,5 grau do Acordo de Paris, que se refere a um aquecimento a longo prazo sobre vários anos. E o Grande Prêmio de Imola de Fórmula 1 foi cancelado devido às fortes chuvas que atingem a região da Emília-Romanha. 8 pessoas morreram e autoridades buscam por desaparecidos. Chuvas e enchentes devastadoras deixaram mortos e milhares de evacuados na Emília-Romanha, região norte da Itália, com a região próxima da cidade de Bolonha, mais atingida. O prefeito de Forlì, onde 3 pessoas morreram, afirmou que a cidade está de joelhos, devastada, em dor. O Grande Prêmio de Imola de Fórmula 1, que deveria ser disputado no próximo final de semana, foi cancelado. A Federação Internacional de Automobilismo anunciou o cancelamento nesta quarta-feira num comunicado, no qual afirma que a decisão era o mais responsável a se fazer, porque não seria justo aumentar a pressão sobre as autoridades locais e os serviços de emergência no momento. A região da Emília-Romanha, uma das mais ricas da Itália, já tinha sido atingida por fortes chuvas há algumas semanas, com enchentes que deixaram 2 mortos. O Serviço de Proteção Civil afirmou que 14 rios transbordaram entre terça e quarta-feira, inundando 23 municípios. Imagens divulgadas pela Guarda Costeira Italiana mostraram o resgate de pessoas que ficaram ilhadas, entre elas 2 idosos, na cidade de Faenza. A primeira-ministra Giorgia Meloni garantiu que o governo está pronto para intervir com a ajuda necessária. O presidente equatoriano decretou a dissolução do Congresso e a convocação de novas eleições. Ele justificou a medida como uma forma do país sair da grave crise política que atravessa. O presidente do Equador, Guillermo Lasso, decretou nesta quarta-feira a dissolução do Congresso por grave crise política, o que vai provocar eleições antecipadas. Lasso, que enfrenta um julgamento político por suposto peculato, comanda um país atolado em violência ligado ao narcotráfico e descontentamento com o custo de vida.
Equatorianos e equatorianas, o Equador tem a necessidade de um novo pacto político e social que permita sair da grave crise política em que se encontra, que lamentavelmente se aprofunda a cada dia. É uma decisão democrática, não só porque é constitucional, mas também porque devolve ao povo equatoriano o poder de decidir o futuro nas próximas eleições. Esta é a melhor decisão possível. A Constituição estabelece que no prazo máximo de 7 dias, depois da publicação do decreto de dissolução no Diário Oficial, o órgão eleitoral deve convocar eleições para completar o atual mandato de 4 anos. O presidente compareceu à Assembleia Nacional na terça para se defender das acusações de suposto peculato. De acordo com as denúncias, Lasso decidiu dar continuidade a um contrato assinado antes da posse. Até a posse da nova Assembleia Nacional, Lasso vai poder governar com a emissão de decretos-lei de urgência econômica, mas com o parecer favorável prévio do Tribunal Constitucional. E daqui a pouco, maior feira de alimentos e bebidas das Américas reúne em São Paulo 850 expositores e a expectativa de movimentar 14 bilhões de reais. Festival de Cinema de Cannes começa na França em meio a diversas polêmicas. O RB Notícias volta daqui a pouquinho.